pessoal, Paulo Costa, canal Treinamentos Automotivos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que acompanha o nosso canal e você que está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. E a pergunta de hoje é sobre octanagem. De que se trata esse índice dos combustíveis? Qual a importância para nós profissionais e também para aquele leigo de saber do que se trata? Em que vai interferir no funcionamento do seu carro e para você profissional, para mim também, o que isso vai influenciar no nosso dia a dia, nos problemas que acontecem, nos problemas que se apresentam a nós, o que tem a ver com a octanagem, que provoca, dependendo do tipo de combustível, da qualidade, se foi batizado ou não, é o fenômeno da detonação e pós-ignição. Então a octanagem tem esse índice de octanagem, ele vai ter também um fator muito importante com relação a prevenir contra essa popular batida de pino. Então fica aí até o final que a gente vai procurar esclarecer o máximo possível sobre esse índice tão importante para os combustíveis. A octanagem é a capacidade do combustível que o combustível tem de entrar em alta ignição em altas pressões. Então os motores modernos, como eles têm uma alta pressão, alta taxa de compressão e consequentemente uma alta pressão, então nos motores modernos os combustíveis, dependendo do índice de octanagem, quanto mais baixo o índice for, maior a possibilidade desse combustível entrar em alta ignição. Então, se você voltar um pouco e assistir os primeiros vídeos, você vai ver que vai ter um tempo de expansão, o tempo motor, como a gente chama. Então, nesse tempo, a centelha vai saltar e vai queimar o combustível que está em compressão. Então, quando é que acontece o problema que pode estar ligado com a questão da octanagem do combustível? Quando antes da centelha da vela saltar, a centelha programada, o combustível já começa a entrar em alta ignição. Ou pode acontecer também de ele entrar em detonações, detonações extras, digamos assim, mesmo após a centelha da vela ter saltado, que é chamado também de pós-ignição. Então, tanto em um caso como no outro, pode ter uma ligação direta com a octanagem. Então, o método utilizado para se medir a octanagem do combustível, ele pode ser o método MON. E nesse método eles vão utilizar o motor em alta carga e alta rotação. Pode também ser utilizado o método RON, que vai estar também em alta carga, mas em rotações até 3.000 RPM. Ou pode ser no Brasil, o método utilizado no Brasil é o IAD, que é o índice antidetonante. Que esse método brasileiro ele vai pegar os dois métodos, somar os dois e dividir por 2. E aí nós vamos encontrar o índice antidetonante do combustível no Brasil, ou seja, ou melhor, a octanagem. Então a importância da octanagem, ela vai servir para que a gente possa ter um combustível onde se possa extrair o máximo de pressão desse motor, ou melhor, trabalhar o melhor possível a taxa de compressão e esse combustível não entrar em alta ignição, porque a entrada em alta ignição, causando a conhecida batida de pino, ela pode causar danos sérios ao motor, chegando até a danificar o cilindro ou o pistão ou os dois, certo? Então é um índice muito importante para que a gente possa trabalhar o motor, ou então motores mais modernos, motores com sistema de injeção, onde ele pode adaptar o avanço de ignição de uma forma mais agressiva, sem correr o risco de causar a detonação do combustível. Para quem não conhece o que é a batida de pino, mas provavelmente já deve ter escutado, principalmente nos veículos após o surgimento dos veículos flex, sempre quando vai sair no sinal, o sinal está em uma ladeira, em uma marcha muito longa. Às vezes o pessoal também não gosta de trabalhar muito, não gosta de cambiar muito, não gosta de trocar muita marcha, então está numa marcha muito longa e aí numa carga muito alta, então o motor começa com aquele grilado, é um barulho semelhante, é como se fosse duas esferas de metal batendo. Então esse ruído que você escuta na hora que o veículo está saindo, o veículo que está ao lado, aquele barulho como se fosse duas esferas, como eu já citei, duas esferas batendo, então aquilo ali é que é a conhecida popular batida de pino, e na verdade é o combustível que está entrando em detonação, porque esses motores, os motores flex, eles são motores com relação à taxa de compressão do motor, eles são motores intermediários, eles nem são o ideal para a gasolina, que poderia ser um pouco mais baixo,
nem é o ideal para o álcool, que poderia ser um pouco mais alto. Porém, na utilização com gasolina, ele tem essa tendência, e até mesmo também por um modo de dirigir, né, que é aquele soltar a embreagem antes de acelerar. Então, isso causa uma reação do sistema de injeção e também vai contribuir para que haja a batida de pino, que o combustível entre em detonação. Se eu tiver um combustível que tenha menos, ou melhor, se eu tiver um combustível que tenha uma taxa de compressão, uma octanagem, melhor dizendo, mais elevada, né, o negócio está um pouco enrolado aqui, mas se eu tiver um combustível que tiver uma octanagem mais elevada, então a tendência dele vai ser uma resistência maior a entrar em alta ignição. E quando isso acontece? Bom, nós temos a recomendação da utilização, principalmente no passado recente, quando começaram a surgir mais os veículos flex, ficaram mais populares, a gente tinha a recomendação de se acrescentar álcool à gasolina. E esse é um ponto. Para que é acrescentado álcool na gasolina? No passado, um pouco distante, quem tinha essa função de aumentar a resistência do combustível entrar em auto-ignição, ou seja, aumentar a octanagem, era o chumbo. Só que o chumbo, devido à sua capacidade agressiva com relação à saúde humana, então foi suspendido e foi introduzido o álcool. Então, nos países também, em outros países, como os Estados Unidos e a Europa, também é utilizado o álcool na gasolina. Só que é um índice muito baixo, em torno de 5%. Já no nosso país, para estímulo também do mercado da cana-de-açúcar, então o índice é bem mais alto. Hoje, atualmente, está em torno de 27%, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, era 25%, hoje está em 27%. A vantagem é que nosso combustível vai ter um índice antidetonante, ou seja, uma octanagem mais alta. Agora, em compensação, também vai afetar o consumo, vai aumentar o consumo do combustível. Mas voltando um pouco com relação ao acréscimo do álcool na gasolina. A octanagem do álcool, ela é 100 octanas. Então, o álcool, vou colocar aqui só ALC, o álcool é 100 octanas. A gasolina, a nossa gasolina, quando ela é 25, ou seja, com 25% de álcool na gasolina, né, que nós não temos gasolina pura, nós temos uma mistura de... Alguém já chamou também de gasálcool, né? Ou então gasorrol, como é chamado. Então ela é o gasorrol, ela está em torno de 87 octanas. Então, a partir do momento em que esses motores, esses veículos começaram a apresentar esse tipo de problema, houve-se tem um aconselhamento de se usar, acrescentar mais álcool na gasolina. Para quê? Para aumentar essa capacidade do combustível de resistir à alta ignição. Então, aumentando a octanagem, na hora que você bota uma mistura, acrescenta mais álcool na gasolina, então você evita, vai diminuir essa possibilidade de haver a detonação. Se você usar álcool puro, aí sim é que não vai haver o problema, porque a octanagem do álcool ela é muito alta. Então, acaba por não acontecer o fenômeno da detonação. Aí está explicado por que quando se coloca o álcool, o cliente diz que quando se coloca o álcool, normalmente o cliente chega até nós e diz, esse barulho só acontece quando eu estou usando a gasolina, mas quando eu utilizo o álcool, o barulho some. Então, a explicação está aqui, porque a octanagem é muito alta, a resistência à detonação, a entrar em alta ignição do álcool é muito alta, por consequência também, e aí o fenômeno da detonação não acontece. Com relação aos outros combustíveis, por exemplo, as outras gasolinas, então as gasolinas premium, essas gasolinas que são tidas no mercado, feita a divulgação, a publicidade, e é um combustível de melhor qualidade, esses combustíveis eles têm em torno de 91 octanas, certo? Então esse combustível já tem um índice de octanagem maior do que a gasolina, o combustível comum. E no caso da gasolina premium, né, ou melhor dizendo, a gasolina pódio, aí o índice de octanas dela já sobe para 95 octanas. Então, nesse tipo de combustível, ele é um combustível que ele é muito bem aceito pelos sistemas, pelos motores mais modernos, com sistema de injeção eletrônica também à altura. Que o que ele vai acontecer? O sistema vai entrar em alta adaptação com relação
ao ajuste do avanço de ignição, então o veículo, o motor vai ter um ganho com relação a isso. Então se nota uma melhor potência do motor. Então isso tem a ligação com a octanagem. Mas nos motores mais antigos não vai adiantar utilizar esse tipo de combustível, porque ele não vai ter nem a taxa de compressão elevada, nem também o recurso do sistema de injeção, que pode trabalhar melhor esse avanço de ignição a partir do momento que tem um combustível com a octanagem mais alta. Quando eu citei gasolina comum aqui, eu estava falando anteriormente, eu citei gasolina comum, eu estou falando das gasolinas, as gasolinas que não são aquelas gasolinas, digamos, especiais. Estou falando da gasolina comum e da gasolina também aditivada, né? Que a diferença entre um e outro vai ser só a questão da aditivada, que ela contém aditivos para promover uma limpeza do motor e do todo o sistema por onde ela circula, né? Desde o tanque de combustível até as válvulas de admissão e o próprio cilindro. Então essa vai ser a diferença, e realmente quando esse combustível tem realmente uma procedência, a gasolina aditivada realmente funciona. Então a gente nota que a utilização da gasolina aditivada, ela tem os motores que utilizam a gasolina aditivada, assim como todo o sistema de injeção, ele permanece num nível de qualidade maior, né, por mais tempo. Então, um outro problema que nós enfrentamos na oficina, no dia a dia da oficina, é o batismo do combustível, e um dos batismos vai ser com álcool, no caso da gasolina, né, uma quantidade maior de álcool, até mesmo de água, como a gente já ouviu falar, como a gente já viu acontecer. Então, se você quer saber como se faz o teste alcoólico da gasolina, eu desenvolvi um PDF que é baseado num teste que é feito há vários anos, né? Não foi nada inventado por mim, quem dera, mas eu fiz esse PDF, fiz esse arquivo, né? Com todo o passo a passo para você fazer o teste da gasolina, teste alcoólico da gasolina. Se você deseja adquirir esse teste, não custa nada, você acessa o site www.carretecnica.com.br, vai estar a descrição aqui embaixo, que é o nosso site. Lá, quando você abrir o site, quando abrir a página, você vai ter um box onde você pode deixar o seu e-mail, que aí eu envio para você gratuitamente, se você desejar. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar sobre a octanagem do combustível. Eu espero que as informações tenham sido relevantes. Se você tiver mais alguma dúvida, se a gente não colocou alguma coisa nesse vídeo, é só você deixar uma mensagem aí embaixo, um comentário. Você pode passar o e-mail, a descrição do vídeo vai estar, como sempre, vai estar o nosso e-mail, e você pode fazer a sua pergunta ou acrescentar alguma informação, né? Que a gente vai estar, logicamente, a gente está disponível. Eu espero que esse vídeo, mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Compartilhe com seus amigos, se você acha que vale a pena, que vai ajudar outras pessoas, que vai servir para outras pessoas. Peço que inscreva-se no nosso canal, certo? Você vai estar ajudando, né? Tanto compartilhando como se inscrevendo no nosso canal, você vai estar ajudando a gente a continuar com esse trabalho de disseminação de conhecimento. Aperte no sininho aqui em cima, porque aí você, quando eu lançar um novo vídeo, você vai ser comunicado em primeira mão. E até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade. Boa semana para você e fique com Deus.